Bora falar da experiência que política. você teve como candidato a vereador no ano de 2020. Roger, a política para mim é algo que tem que ser dinâmico e é algo que tem que ser o mais verdadeiro possível. Embora nós estejamos vivendo um tempo onde as pessoas falam muito mal dos políticos, né? As pessoas falam muito mal de políticos. Então, se você tem uma pessoa que tenta fazer um trabalho com verdade, e olhando no olho e tentando ser o mais verdadeiro possível, a gente tem que valorizar, né? É igual aquela história da mulher, né? Aquela mulher dedicada, aquela mulher família, aquela mulher você tem que valorizar. E aquele homem também, né? Que é casa, trabalho e tal. A gente tem até algumas músicas assim que desenvolve isso. Sandro Nazareu também, que é um forrozeiro, canta muito nessa linha. Então a gente tem que valorizar as pessoas, né? Com relação a aquilo que elas são. Valorizar as pessoas pelo aquilo que elas são. No sentido de ética, moral, né? Honestidade. São palavras hoje que parecem palavrão, né? Parece até palavrão você falar que é honesto, que você é conservador. Parece até que é palavrão você falar isso, né? Claro, liberal democrata, de característica que eu tenho, né? Convivo com todas as entidades de classe, a gente tem essa abertura, tanto no meio cultural, que nós temos uma diversidade muito grande, né? Todos os amigos, já mandei um abraço aqui da área política, da área cultural, da área educacional, que deve estar nos assistindo nesse momento, né? O pessoal das Quem não assiste agora vai ver depois, né? Com certeza. Depois. Mas a política foi uma experiência, né? Que nós tivemos nos bastidores, a gente sempre trabalhou, né? Na época, quem acabou me lançando como articulador político foi o Dr. Jean, né? Que teve uma visão da nova política, inclusive terminou o mandato dele, o último mandato, com uma visão inovadora política. Nós contribuímos também para algumas mudanças, né, no governo. E de lá para cá a gente tem sido cogitado a trabalhar com vários políticos de Cruz das Almas. E aí eu encontrei Tiago, alguns anos atrás, a gente trocou aquela ideia, ele tinha recém-eleito, a gente vinha sempre conversando, Mário também, grande amigo, né, o presidente Mário do jornal, cujo eu sou hoje filiado ao PSD, mandar um abraço para o presidente Mário, que é conhecido carinhosamente por Mário do jornal, né, mandar um abraço também para o presidente da Câmara, Tiago Chagas, que é pré-candidato a prefeito, é um prefeiturável, né? Teve aqui bater um papo maravilhoso com a gente. Sim, Tiago é uma pessoa muito humilde. Tiago né? Chagas. E assim, de conviver com o Tiago há alguns anos, né? E com o Mário. Mário eu já convivia há muito tempo, né? Professor, a gente viajava para Cachoeira, a gente ia pegar umas aulas lá no mestrado e tinha aquele convívio, né? Sempre tive aquele convívio com o Mário. Inclusive foi Mário que trouxe o Dr. Jean para Cruz das Almas, na época, com 14, né? Aquela musiquinha, Dr. Jean, tchan, 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 tchan. Mário que trouxe o Dr. Jean. Né? Lembro até das músicas. E assim, muito eclético politicamente. Mário, ele tem um trânsito muito legal entre os grupos, né? É a pessoa que tem serviços prestados em Cruz das Almas, tem que respeitar, né? Os políticos em si. Obviamente, sempre buscando melhorar um pouco o nosso comportamento político, no sentido de verdade. Hoje eu saio das ruas de Cruz das Almas, vou para a feira, e as pessoas, você vai sair candidato de novo? Eu falei, cara, por que você está falando isso? Sim, mas a experiência dessa disputa, Marcos, você fez tudo bem. E assim, como é que foi? Assim, você se surpreendeu? Foi o que você esperava mesmo? Teve algumas decepções durante a disputa? Roger, quando nós estamos nos bastidores e a gente trabalha, a gente sabe muito bem que chão a gente está pisando. Eu seria aqui um falso modesto se eu falasse para você que eu não sabia onde é que eu estaria pisando. Né? Eu conheço a velha política, sei dos artifícios da velha política, mas eu procurei praticar a nova política. Eu chegava na casa das pessoas, olhava nos olhos e dizia, minha proposta como vereador eleito, se caso assim for, é desenvolver isso, isso e isso, é estar fazendo isso, isso e isso. E a gente via a questão da carência das pessoas, né? Eu preciso de tal coisa, eu preciso de tal coisa. Eu nunca ajudei uma pessoa cobrando dela voto. Nunca. Até hoje eu ajudo algumas pessoas. Nunca cheguei para cobrar voto ou apoio para aquela pessoa. Eu acho que isso é ridículo. Isso faz parte de uma velha política que deveria ser extinta. Eu acho que as pessoas... Eu costumo dizer sempre às pessoas, eu não tenho eleitores, eu tenho amigos. Quantos votos você teve, Max? Tivemos na base de 100 e poucos votos. 100 e poucos votos, isso, né? Fazendo a Mas campanha assim, durante esse trabalho de campanha, nessa conversa, você ia na casa das pessoas, olhava nos olhos, você
teve assim, alguma expectativa de votos? Você olha, poxa, por esse trabalho eu acredito. Roger, eu militei muito em um outro grupo. Porque sempre, os candidatos sempre têm uma perspectiva. Olha, eu acredito que o trabalho que eu estou fazendo é para ter uma margem de votos. Isso, a base de votos que eu estimava era de 400, 300 e pouco. Se caso, porque assim, a minha mudança de grupo foi muito brusca. Né? Eu estava num grupo, passei uns 2 anos fora da política, depois eu retorno à política em um outro grupo. Né? O grupo do PSD que apoiava o ex-prefeito Orlandinho. Agora, e por que você fez essa mudança, Max? Porque eu lembro que você era um militante do atual grupo, do prefeito Edinaldo Ribeiro, não é? Do vice André Eloy. Eu lembro que o pessoal fazia alguns manifestos nas ruas e você estava lá presente, pegava o microfone, discursava. E você, o doutor Jean foi quem te incentivou, não é isso? Veio você a nova política. Eu acredito. Mas vai Max, e aí conhece Thiago Chagas, muda e disputa a eleição do lado de Orlandinho, que era oposição ao atual grupo. Ficou estranho, aí o pessoal, o que é isso tal? Eu costumo dizer às pessoas que os valores que eu defendo e a verdade que eu defendo, meu posicionamento nunca vai mudar. Só muda se houver um diálogo e realmente aquele argumento da pessoa, ela chegar para mim e dizer assim, poxa, eu tenho que refletir sobre isso e mudar minha posição. Né? Então você falou ali a questão de influenciar mais a quem? Eu acho que eu influenciei mais a nova política no sentido de cobrança, né? Que é uma característica do PT, da esquerda, fazer isso. Né? Você ir para a rua para fazer manifestação, cobrança. E eu acho toda manifestação legítima. Desde que você... Então você, nessas manifestações, você se identificou mais com... Você se viu mais no lado do PT... Não, do que no lado que você estava? Quando eu estava com um grupo, ou melhor, um grupo de Dr. Jean, na época era o minha liderança, né? Dr. Jean era minha liderança naquela época. E o grupo que Edinaldo fazia parte também, né? Faz parte também. Nós desenvolvíamos uns trabalhos de não aceitar determinado tipo de situação. Por exemplo, o governo federal da Dilma Rousseff foi uma tragédia. Isso aí a gente não pode negar, né? Então, prometeu tudo para a população e depois voltou fazendo totalmente ao contrário. Né? Então nós articulamos um pouco o movimento MBL em Cruz das Almas, né? Em parceria com o pessoal de São Paulo, até porque a gente queria trazer uma nova dinâmica. E se você vai ter a nova dinâmica, você contrapondo. Olha, você falou isso na campanha, e por que você está fazendo isso? Né? E aí você estava vendo conta de energia aumentando, impostos aumentando, e aí a gente questionou isso aí. E aí o prefeito falou assim, rapaz, a gente tem que fazer... Na época era o Dr. Jean, nós temos que fazer a nossa parte, porque a gente fica de braço cruzado e não aparece nenhum foco na cidade. E aí comprou a ideia, vamos fazer, vamos. Vamos fazer a nossa crítica, vamos crescer politicamente dentro de Cruz das Almas, vamos mostrar uma nova política, dizer que a gente não está concordando com isso, apresentar propostas novas também. E você vê que o governo do Dr. Jean, ele acabou mudando, melhorando muito, depois ele passou para Edinaldo, né? Esse governo. Edinaldo fez um trabalho durante alguns meses, né? Foi o que projetou ele para ser prefeito. Edinaldo era uma pessoa assim, conhecida, mas não era assim, testada. Né? E ele acabou sendo testado e trouxe algumas benéficas para o município. Então a população falou, olha, a gente está precisando de pessoas novas. O mesmo sentimento de pessoas novas está acontecendo hoje. A população de Cruz das Almas, ela quer pessoas novas. Eu falo isso que eu sinto nas ruas. Pô, eu estou andando na rua aqui, Roger. O cara chega para mim do nada e fala, você vai sair candidato a vereador? Eu nunca tinha visto esse cara na vida. Eu falei, eu tenho interesse, sim. Aí ele falou assim... Aí eu falei assim, mas por que assim? O que é que você acha? Não, porque eu vejo sinceridade em você. Eu vejo sinceridade. E eu acredito que a política pode andar, viu, Otto? Pode andar com sinceridade, pode andar com ética. Claro. A ética e a política podem andar juntos. Você só precisa de pessoas novas que questionem. Até o próprio grupo. Por que você não pode questionar seu próprio grupo?